Tudo bem, pessoal? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui. Hoje para a segunda aula a respeito de Platão, esse importantíssimo filósofo. Na semana passada já tivemos contato com alguns mitos, algumas alegorias platônicas, bem como uma introdução geral à teoria do conhecimento desse cara. Hoje a ideia é que nós compreendamos o dualismo platônico, ou seja, o modo como ele divide a realidade como um todo em mundo sensível e mundo suprassensível. Por outro lado, também essa importante distinção que está ali na página 104 do livro de vocês, entre primeira e segunda navegações. Esse é o plano para hoje. Na semana que vem fechamos esse conteúdo, ok? Para iniciarmos isso, pessoal, eu peço que vocês relembrem lá os momentos finais da Apologia de Sócrates, que é uma obra atribuída a Platão, é de Platão também, embora narre o julgamento do seu mestre, o Sócrates. Lá no julgamento, o Sócrates, quando recebe a pena de morte, ele faz um discurso muito bonito, muito tocante, em que ele questiona a própria noção de pena de morte, dizendo o seguinte: olha, vocês não sabem se vocês estão me mandando para um lugar bom ou para um lugar mau, para um lugar ruim. Por quê? Porque analisando a minha vida, eu percebi que quando eu era jovem, eu queria pensar, eu queria filosofar e o meu corpo não deixava. Na medida em que eu fui envelhecendo e o meu corpo foi ficando frágil, o meu intelecto foi ficando mais forte. Eu fui conseguindo pensar mais, filosofar mais, raciocinar mais. O que é um indicativo grande de que nesse momento, quando eu tirar a minha própria vida tomando a cicuta, provavelmente agora eu só terei, por todos esses indicativos que a vida física me dão a atinar, a pensar, a inferir, muito provavelmente, de agora em diante, eu serei só intelecto, serei só alma intelectual e por isso mesmo, eternamente agora, poderei pensar: nossa, olha, parabéns, que grande pena vocês estão me dando, hein? O que é um contra-argumento interessante para quem é a favor de pena de morte, hein? Sócrates, já na Apologia de Sócrates, nos dá a pensar isso. Por que isso é interessante para compreender a teoria do conhecimento de Platão? Porque ele compreende que há dois mundos. O mundo das ideias, que é aquele puramente intelectual, ou seja, aquele que nós só atinamos aqui nessa vida, nós só chegamos via intelecto. Por outro lado, há esse mundo aqui, que se eu bato aqui, faz barulho, se eu toco aqui nos meus livros, eu tenho o tato, e vocês estão me vendo e ouvindo. Esse mundo é o mundo sensível. Só que vai dizer Platão, esse mundo sensível não é o mundo verdade. Ok? Ele é um mundo de sombras. A gente vai ver na semana que vem a alegoria fantástica da caverna, que é um grande símbolo, uma grande construção alegórica para explicar isso aqui, mas de modo muito mais rico e inclusive muito mais belo, na minha opinião. Eu que gosto de literatura, acho muito mais literário o modo como ele explica isso lá no mito da caverna. Então, estamos aqui no mundo sensível. E por que é um mundo sensível? É um mundo que é acessado pelos 5 sentidos, ok? Então a nossa sensibilidade chega até esse mundo por meio dos 5 sentidos, é evidente. É esse mundo aqui. Só que Platão vai dizer, esse mundo não é o nosso mundo. O nosso mundo, na verdade, vamos lembrar lá do mito de tá? A gente pertence ao outro mundo lá, ao mundo suprassensível, ao mundo das ideias. E a gente vem para cá depois de passar pelo rio Amelete, o rio do esquecimento, ou rio Letes, e aí sim encarnamos aqui na vida sensível e temos esse prazo de 75, 80, se tiver muita sorte, 100 anos, mas para depois retornar àquele mundo que é eterno, ok? O que mais interessa, então, é o destino da alma. Tanto é que para Platão e para Sócrates o corpo é uma prisão da alma. A gente já comentou a respeito disso, isso está lá no livro Fédon, no diálogo Fédon. Mas então o que é viver? Para que serve a vida se a gente está no lugar errado? Viver é aprender a morrer. Ou seja, esse percurso de 75, 80 anos, que é a nossa média atual, aqui, ele serve para que nós aprendamos, para que nós já atinemos, aqui nós tenhamos uma vida intelectual aqui no mundo sensível, para que depois da morte a gente saiba o que é o mundo verdade. Se nós não experimentarmos nem um minuto de verdade aqui no mundo sensível,
Quando você morrer, você simplesmente não vai saber que está no mundo verdade porque você nunca experimentou. Você será solto num lugar para o qual você não teve preparo algum. Mas se você filosofar, se você raciocinar em vida, você já tem no mundo sensível uma prova daquilo que será na eternidade. Tudo bem, pessoal? Vocês entendem que nessa teoria do conhecimento já há elementos morais. Por quê? Porque você tem que conduzir a sua vida corretamente aqui em benefício das virtudes intelectuais para que depois da morte você as conheça, você as reconheça, porque você já teve uma prova parcial aqui no mundo sensível. Para agora, no mundo suprassensível, você vê o todo, ok? É bonito isso, né? Cá entre nós, né? Muito poético isso aqui. Não à toa, muitos, mas muitos poetas, vou nomear o maior deles em língua portuguesa, Camões, é muito influenciado por essa visão de mundo platônica aqui. E muitos belíssimos poemas são compostos em cima dessa visão de mundo, né? O que é o amor dentro dessa perspectiva? É o amor platônico, tá? Sobre o qual comentarei na semana que vem, junto com o mito da caverna. Aguardem, ok? Sendo assim, pessoal, ele divide o mundo em mundo das ideias e mundo sensível, ok? A gente pode chamar esses dois mundos também de mundo suprassensível, ou seja, que é mais do que sensível, que está para além da sensibilidade e por isso mesmo é intelectual, e esse mundo sensível. A gente consegue perceber de fato do que Platão estava falando quando você percebe o seguinte: bom, eu experimento com o tato que o fogo queima, ok? E agora eu preciso sempre me queimar para que eu perceba isso novamente e novamente? Não. Eu posso simplesmente fechar os meus olhos, tapar os meus ouvidos e algo dentro de mim pode reproduzir isso. Só que quando o fogo está aqui na minha mente, puramente, ele é um fogo intelectual, é a ideia de fogo. E esse fogo que está na minha ideia aqui não está em nenhum outro fogo sensivelmente percebido. Mas este fogo que agora está na minha mente, quando eu fecho os olhos e tal, quando eu cesso a minha atividade sensorial, sensível, aquilo que está na minha cabeça é o mundo ideal, ok? A gente experimenta aqui um pouquinho no nosso intelecto. Nós experimentamos isso parcialmente, de modo absoluto, somente depois da morte, segundo Platão, quando nós estivermos numa vida puramente espiritual, puramente intelectual, completamente despojados desta vida física que só atrapalha, na verdade, nessa visão socrático-platônica. Tudo bem, pessoal? Nesse sentido, então, explorarei mais isso na aula ao vivo. Platão vai dividir a história da filosofia até aquele momento em duas navegações, dizendo, olha, a primeira navegação foi aquela feita pelos pré-socráticos, é a navegação feita a partir dos elementos da natureza, dos elementos materiais, e é muito mais fácil, vai dizer Platão, essa primeira navegação. É uma navegação em que o vento ajuda muito. Vamos pensar, o que é a navegação? É sempre uma viagem em busca de alguma coisa, nesse caso, em busca da verdade, do conhecimento das coisas. Os pré-socráticos fizeram essa primeira navegação munidos e olhando simplesmente para a realidade material, para a realidade sensorial, e cá entre nós é muito mais fácil. A segunda navegação é a navegação que não parte dos elementos físicos, mas dos elementos metafísicos. E é muito mais difícil, então. Essa segunda navegação, agora, ela exige muito mais esforço dos navegantes. E essa navegação é inaugurada por Sócrates e é continuada por Platão. Ok? Então, sendo assim, pessoal, essas duas navegações, notem bem, é um olhar de Platão, é uma descrição de Platão para o movimento, para a história da filosofia, até aquele presente momento, dizendo, os que vieram antes de nós fizeram uma primeira navegação muito importante, é evidente, só que essa navegação focava na física, nos aspectos físicos da natureza e do ser humano. Agora, essa segunda navegação é metafísica. A palavra metafísica, nós exploraremos mais em Aristóteles, significa para além da física, ou seja, é tudo aquilo que compete ao intelecto, ok? E aí, a conversa fica muito mais abstrata, porém muito mais profunda, porque a percepção de Platão é que o mundo material, ou seja, o mundo físico, não pode ter sido criado por si mesmo. Ou seja, o mundo material não pode ter criado, a si mesmo. É necessário que algo imaterial, um mundo imaterial, um mundo suprassensível, tenha criado esse mundo sensível. Platão
cria a noção de demiurgo, que seria um semideus que vem lá do mundo das ideias, ou seja, do mundo suprassensível, e cria esse mundo sensível aqui. Esse demiurgo é um ser bom para Platão. Depois a gente vai ver a reinterpretações desse mito platônico aqui, em que o demiurgo é um ser mau, porque esse mundo, o mundo material, é um mundo mau, é um mundo onde jaz o maligno, e aí já é uma interpretação cristã dessa narrativa platônica aqui. Essa história é fantástica e a gente continua um dia aí. Tudo bem, pessoal? Até sexta-feira na aula ao vivo. Um forte abraço, até logo.